informação falsa e consequências desastrosas, seja para a vida privada ou para os debates públicos e coletivos. Os ataques do dia 8 de janeiro dividiram os olhares e postagens sobre os fatos. Enquanto uns se defendiam alegando perseguição, outros chamavam em caixa alta de terrorismo. As redes foram instrumentalizadas. Elas não podem mais dizer que não sabiam. Agora elas sabem que são instrumentalizadas. O assunto ganha cada vez mais força e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deve colocar em votação ainda nesta semana o projeto de lei das fake news. O líder da casa diz que pretende votar um pedido de urgência e possivelmente o próprio mérito da proposta. Afinal, o monitoramento das redes pelo Estado, um indício de censura ou a garantia de regras básicas para um movimento mais equilibrado das plataformas na internet? Olá, boa tarde. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Grande Debate. Estamos ao vivo na TV pelo canal 577, no YouTube, no Prime Video e no Samsung TV Plus pelo canal 2042. A proposta é polêmica, já que estabelece regras em um ambiente ainda nebuloso, as redes sociais e serviços de mensagens. A medida também deve prever que as chamadas Big Techs, como a Meta e a Alphabet, que controlam plataformas como o Facebook e o Google, respectivamente, mantenham sedes no Brasil. Um dos objetivos é obrigar as empresas a responderem judicialmente no país, caso seja necessário. Viemos de uma eleição dura, no qual as fake news tiveram um protagonismo como nunca visto antes, logo após os atos golpistas que também ganharam palco nas plataformas. Regulamentação ou liberdade de expressão na internet podem caminhar de mãos dadas? Essa é a pergunta. É a grande batalha para definir o que seriam ou não conteúdos falsos e sua disseminação pelas redes sociais em pauta aqui no Grande Debate de hoje. E a gente começa agora a nossa rodada de perguntas. Vamos aproveitar que as discussões em torno do 8 de janeiro tomaram forças com as imagens divulgadas em primeira mão aqui pela CNN Brasil e trazer essa relação entre as chamadas fake news e os atos golpistas. Aqui ao meu lado, José Eduardo Cardoso e Samantha Maier. Gente, eu descobri hoje, eu perguntei assim, como quem não quer nada, Samantha, afinal de contas, por que essa pronúncia não é Maier? Aí ela, é Maier. Pois então, há meses eu falo Samantha Maier. Não, desculpa, Samantha, por você que eu vou começar. Boa tarde. As notícias falsas ajudaram a impulsionar atos criminosos do 8 de janeiro? Bom, boa tarde, Luciana. Boa tarde, ministro José Eduardo. Eu entendo que não, né? A divulgação de notícias falsas, elas são danosas por si só, mas elas fazem parte do sistema, não é? A liberdade de expressão, a liberdade de você expressar o pensamento, não está escrito na Constituição que são só os pensamentos verdadeiros. Eu não consigo ver uma relação direta entre os atos terríveis que aconteceram no 8 de janeiro e a divulgação do que vem a ser notícias falsas. Primeiro, porque a gente precisa ter um conceito do que exatamente são notícias falsas. A gente sabe que os fatos são um só, mas o fato admite várias interpretações. Questionar o sistema eleitoral é uma fake news? Eu entendo que questionar qualquer sistema dentro de um nível acadêmico é algo natural, faz parte da democracia. Tudo pode ser questionável e tudo pode ser respondido. Mas daí, vincular a notícia dessas divulgações falsas ao que aconteceu em 8 de janeiro, quero me parecer que a tentativa de golpe, e falo aqui uma tentativa de golpe Tabajara, isso foi organizado com o propósito de destruir as instituições públicas. Isso teve financiamento? Teve, mas tinha uma função, uma finalidade específica, que era a de depredação, né? A de destruir as instituições democráticas. Isso deve ser veementemente combatido. Agora, o questionamento, a liberdade de dizer ou de duvidar de um sistema ou não, isso não pode ser considerado crime, até porque a nossa Constituição assegura a liberdade de expressão, não só a liberdade de expressão, a liberdade artística, religiosa, de consciência, de locomoção, e não como um direito absoluto, não é? Todos os direitos têm limites. A Constituição estabelece a proibição do anonimato,
o direito à intimidade, à vida privada, a responsabilidade por danos morais e materiais, mas ela expressamente proíbe censura e licença. Isso por quê? Porque a liberdade de expressão é essencial para o regime democrático. Sem liberdade de expressão, eu não consigo ter a consolidação do regime democrático. Muito bem, agora eu vou para o Zé Eduardo Cardoso. As notícias falsas ajudaram a impulsionar os atos criminosos? Bem, boa tarde, Luciana, boa tarde, Samantha. Eu não tenho a menor dúvida que sim. Todo o ataque que foi feito ao processo eleitoral, sem nenhuma evidência, com invenção de situações, com divulgação de fatos falsos, com fake news, criou o clima para que muitos naqueles dias viessem a questionar indevidamente o processo eleitoral e acabasse culminando todo esse processo naquilo que aconteceu, naquela arruaça do dia 8 de janeiro. Eu concordo com a Samantha de que não existe direito absoluto nos estados de direito. E, portanto, a liberdade de manifestação, que é uma liberdade fundamental nas democracias, ela também não é absoluta. Como disse a Samantha, ela esbarra em alguns contornos. E um dos contornos que também está previsto na Constituição é o direito à informação, que está colocado no artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal. O direito à informação significa o direito de informar, o direito de se informar e o direito de ser informado. Se alguém utiliza a liberdade de expressão com abuso, com a ultrapassagem dos seus limites, ele estará atingindo o direito à informação. Então, portanto, nós temos que calibrar essas duas situações. E essa calibração não é simples. Ela é uma calibração que ficou muito difícil com os novos meios tecnológicos, com as novas tecnologias, com a rede mundial de computadores. Essa calibração só pode ser feita quando eu tenho regras claras, transparentes, que inibem a fake news, que inibem a manipulação, que inibem o incentivo e as mensagens de ódio, que inibem, na verdade, a construção de situações desinformativas. Ou seja, liberdade de expressão não pode ser utilizada com abuso para desinformar, para fazer com que as próprias instâncias democráticas sejam atacadas. E foi exatamente isso que aconteceu no dia 8. Como também já havia acontecido anteriormente na pandemia, com notícias falsas, com situações que obviamente não correspondiam a nenhuma verdade científica, com a divulgação de teses negacionistas. Em síntese, é necessário que isto seja limitado. Não se trata de censura, mas respeito ao limite da liberdade de informação, que encontra também sua contraparte exatamente no direito à liberdade de expressão. Samantha, essas regras claras e transparentes, como acabou de dizer o Zé Eduardo Cardoso, que inibem a desinformação e o discurso de ódio, elas podem esbarrar na censura? Então, Luciana, eu concordo com o ministro e ninguém aqui é a favor nem das fake news, nem da propagação do discurso do ódio. Talvez o que a gente discorde é na forma de combate. A minha questão é criminalizar a fake news, criminalizar a desinformação vai levar efetivamente ao fim da fake news e da desinformação? Pelo ordenamento constitucional, o que eu consigo depreender? Que, na verdade, o que a gente tem que ir atrás é da responsabilização das pessoas que, com o firme intuito de divulgar fake news, de divulgar discurso do ódio, elas têm que ser responsabilizadas por isso. Só que a forma com que está colocada a regulamentação, nós estamos criminalizando. E isso esbarra, sim, Luciana, na censura e na licença. A gente sabe que a Constituição de 88 foi uma Constituição que privilegiou muito a liberdade de expressão, porque nós viemos de um regime no qual houve sérias restrições à liberdade de expressão. Portanto, a preocupação da Constituição de trazer a liberdade de expressão como um dos pilares da democracia. Agora, o direito de questionar, o direito de colocar em xeque um sistema ou não, isso faz parte da natureza do próprio ser humano. Criminalizar isso vai fazer com que isso evite, com que isso não aconteça mais. A gente sabe que até em países totalitários, onde se proíbe questionar um regime ou outro, as pessoas continuam questionando, mesmo quando a pena aplicada é a pena de morte, porque
isso faz parte do ser humano, a liberdade é necessária. Agora, o ministro tocou num aspecto que é extremamente importante, que é o direito à informação. E a Constituição não fala em liberdade à informação, ela fala em direito, ou seja, o direito do indivíduo de receber informações verdadeiras. Portanto, o Estado deve se munir, né, de políticas públicas para assegurar esse direito à informação. Portanto, o combate à fake news ele tem que vir o quê? Através do fortalecimento dos veículos de comunicação. São os veículos de comunicação ali na ordem social do artigo 220 da Constituição, que tem uma finalidade educativa, que devem ter um protagonismo no combate às fake news, no combate à desinformação. A gente tem que dar credibilidade para que a sociedade possa escolher que ideias devem prevalecer ou não, munidas do quê? Do direito à informação. Eu entendo que o combate à fake news e à desinformação se dá o quê? Munindo os veículos de comunicação, as redes sociais, do que vem a ser o direito à informação, as informações verdadeiras. Muito bem, eu quero ouvir do Zé Eduardo Cardoso se criminalizar as fake news e o discurso de ódio vai inibir a propagação dessas notícias. Samantha disse que não acredita que vai inibir a propagação dessas notícias. E ela diz também que nós deveríamos responsabilizar as pessoas ou plataformas, ou os dois, a gente deve responsabilizar? Olha, Luciana, há duas maneiras de você combater a prática de ilícitos, através da prevenção e através da repressão. São as duas únicas formas que existem. Na verdade, a questão da repressão ela é importante, mas se eu tiver meios sem ofender a outros direitos de prevenir, é melhor. Esse projeto de lei, ele não criminaliza, estrito sensu, as fake news. Ele toma medidas contra atos ilícitos que às vezes podem implicar em crime, podem implicar em violência ou em violação civil ou outras naturezas. Por exemplo, se eu obrigo aqueles que são responsáveis a zelar pelas redes, eu não estou efetivamente criminalizando, eu estou tomando medidas preventivas. Se eu crio um órgão aberto, plural, da sociedade estatal, não governamental, para acompanhar as redes e notificar infratores, eu estou tomando medidas preventivas. Me parece que essa ideia de só reprimir depois do desastre já foi feito, não é boa, especialmente numa sociedade veloz, moderna, dinâmica, em que os danos são perpetrados e são irreversíveis à imagem das pessoas, ao interesse público, à democracia, à saúde pública. Eu tenho que prevenir antes e, preferencialmente, a reprimir. Claro, eu não posso jamais, em tempo algum, censurar. Porque se eu fizer isto, se isso se qualificar como censura, indo-se além daquele limite do direito à informação, a Constituição não permite. Mas eu não posso, a pretexto de não inibir atos ilícitos, deixar de combatê-los preventivamente, tomando medidas saneadoras prévias, cautelas, um dever de cuidado prévio. Ou seja, é muito melhor prevenir do que remediar. Por isso que eu acho que esta lei é muito bem-vinda. Essa diferença, Samantha, ela é explícita ou ela é muito tênue? Lu, ela é muito tênue, porque também a nossa Constituição proíbe a censura, mas proíbe a licença, que é prévia. Esse órgão vai definir o que é fake news ou não, o que é desinformação ou não. Quem são essas pessoas? Qual o critério que vai ser utilizado? Como é que eu vou punir essas empresas? Elas vão ter que ter toda uma infraestrutura para definir o que vem a ser fake news ou desinformação? Que é uma linha muito tênue e o preço que se vai pagar ao limitar a liberdade de expressão, eu acho que é mais alto para a democracia do que a atividade repressiva. É muito tênue ou é explícita, Zé Eduardo? Não, é tênue sim. Apenas que eu tenho que presumir que a coisa é boa, a menos que exista claramente a dimensão do oposto. Ou seja, valeria como uma presunção de inocência no criminal. Ou seja, até prova em contrário irreversível e inconteste, não se pode limitar. Mas se fica claro que nós temos uma situação de ofensa à democracia, de divulgação criminosa, de atingir imagens, de fazer inclusive golpes, essa lei vai coibir golpes que estão sendo praticados na internet. Tudo isso tem que ser feito, evidentemente, com as cautelas devidas, presumindo-se que a coisa está bem. Mas configurado que não está, não se pode aceitar.
Pois é, sabe o que não é tênue? Eu vou aproveitar antes de ir para a segunda pergunta, são as fake news, porque elas são cada vez mais grosseiras e é claro que eu vou aproveitar esse espaço para falar para você, telespectador, que não compartilhe fake news, cheque a notícia, a imprensa profissional está aí para isso. Você quer um exemplo agora, para ser um exemplo de como é grosseiro as fake news? Agora no 8 de janeiro, quando divulgamos as imagens, imediatamente aparece a imagem do presidente Lula lá dentro do Palácio do Planalto, às 9 da noite, a hora que ele voltou de Araraquara. Agora corre uma fake news de que o presidente estava dentro do palácio. Então, assim, algo que é muito fácil de ser comprovado pela imprensa profissional. Então, não compartilhe fake news.